Conte a história do Brasil. Não conto, é muito triste. Conte a história do Brasil. Não, é muito, muito triste. Não faz mal, eu sou masoquista. Bom, já que a senhora quer. Maestro, mete lá o salve-se quem puder. A história vai começar! A juventude brasileira sempre demonstrou compromisso com o país, negando qualquer avaliação derrotista da nossa história. Apesar da violência, da escravidão, das desigualdades sociais, os movimentos juvenis de caráter progressista defenderam que o Brasil é uma cultura original, base de uma civilização flexível e criativa. Com festa e reverência, a juventude nunca se calou. A luta pela liberdade, pela democracia, pelos direitos do povo e contra a opressão foi a marca da resistência da juventude brasileira. No início dos anos 60, o Brasil presencia o seu maior movimento de massas até então realizado, democrático e anti-imperialista. Com a renúncia de Jânio Quadros, o vice-presidente João Goulart é impedido de tomar posse pelos ministros militares. A resistência não tarda. A rede da legalidade é organizada, articulando a luta democrática. Após impasse, Jango assume. As reformas de base são anunciadas em meio a grande disputa política. Mas o presidente então termina tomando posse, constitui o primeiro gabinete parlamentarista, com o primeiro-ministro Tancredo Neves, e pela primeira vez na história do movimento estudantil e da UNE, o presidente João Goulart esteve na sede da UNE, com todo o seu ministério, não só o primeiro-ministro, mas todos os ministros, inclusive todos os ministros militares, e foi exatamente o momento em que o presidente João Goulart agradeceu, quer dizer, a participação da juventude na crise da legalidade. Nesse período, a juventude organizada no movimento estudantil participa da luta política e experimenta novas formas de atuação através do Centro Popular de Cultura, o CPC. Esse interesse de atingir as amplas massas e encontrar também formas novas de comunicação com os estudantes, porque as fórmulas antigas de assembleia, isso atingia os setores mais politizados do movimento estudantil, mas não atingia as camadas intermediárias e as camadas menos politizadas. E nós achamos que a temática da reforma universitária, pelo seu conteúdo, penetrava o conjunto do movimento estudantil e nós tínhamos de encontrar formas novas. E exatamente identificamos que a atividade cultural, o cinema, o teatro, a música, poderia ser isso. Então houve uma fusão entre esse objetivo do movimento estudantil e da UNE e o objetivo dos intelectuais para, digamos assim, que o CPC se realizasse. Naqueles anos 60, tudo se acelera. Com o CPC e tal, você tem toda aquela geração do teatro, do cinema, da música. E depois você tem, em seguida, já tendo começado no CPC, mas outra geração, que é o tropicalismo. Mas é isso que é a juventude que quer tomar o poder. Vocês têm coragem de aplaudir este ano uma música, um tipo de música que vocês não teriam coragem de aplaudir no ano passado? O tropicalismo ainda está quente, pinta a geração do mal, né? Eu acho que isso sim é uma característica renovadora dos anos 60, 70. Então, no final da UNE Volante, nós tínhamos um movimento estudantil extremamente fortalecido, não é? Ligado às bases estudantis, quer dizer, amplas massas estudantis, tomando conhecimento não só da UNE, mas da plataforma da UNE, e se incorporando entusiasticamente a ela. Nós saímos também com um movimento cultural generalizado por todo o Brasil, e o CPC com inúmeros grupos de cultura, e saímos também com uma organização, que era a Ação Popular.
facção mais conservadora das classes dominantes, aliada aos interesses estrangeiros e por eles apoiada, implanta a ditadura militar, através do golpe em abril de 1964. 1964 teve essa característica no caso do Brasil, né? Esse regime militar, ele enfrentou uma resistência muito grande da juventude. É tanto que os militares visavam muito a juventude, naquelas barreiras que eles faziam nas estradas, nas estações de trem ou estações de ônibus. Essa situação política reflete nas organizações de esquerda. A oposição se rearticula e o Partido Comunista do Brasil, reorganizado, se fortalece. É exatamente depois do golpe militar de 64 que esse partido reorganizado vai jogar um grande papel, porque ele mostra na prática que ele estava com razão, né? Aquele partido que mudou a identidade de 1922 e que era um partido maior, ele acabou, depois do golpe militar, se dividindo em muitas dissidências. E o Partido Comunista do Brasil, pelo contrário, foi aglutinando uma série de correntes e de tendências, né? Porque era um momento em que a luta política ela se radicalizava, a exigência e a compreensão de uma luta mais radical revolucionária passava a ter muita força. E num processo de ação radical crescente, né, com grandes manifestações de rua, esse foi o início da resistência, porque aí é mais ou menos 65, 66, em que essa resistência dos universitários começa a ganhar força. Nesse período, quer dizer, é importante destacar que a UNE já estava na ilegalidade, porque logo após o golpe militar, a ditadura militar baixou um decreto, quer dizer, colocando a UNE na ilegalidade e criando o Diretório Nacional dos Estudantes, que viria substituir a UNE, e os diretórios estaduais de estudantes, que viriam então substituir as UES, e os diretórios acadêmicos, que viriam substituir os centros acadêmicos. A UNE, no dia do golpe, ela foi incendiada na Praia do Flamengo, eu morava inclusive ali perto. Ela é incendiada numa das primeiras ações, a UNE e a UBS existia ali dentro. Então, o que fazer com a UNE fechada, seus diretores perseguidos e na clandestinidade? A opinião de grande número de organizações da esquerda brasileira era de manter a UNE mesmo na clandestinidade, atuando nas condições possíveis, e isso se demonstrou na vida correto, foi uma decisão correta. Ou seja, é um tipo de luta semi-legal, porque ele aparecia para os estudantes, defendia a posição da UNE entre os estudantes, mas numa posição semi-legal. E era um tipo de congresso clandestino, ele não era dito aonde se realizaria, aquilo se passava de estudante a estudante, o local, né? E se reunia nesse local 300, 400 estudantes. E é assim que se realizava, pelo menos aí até 1966, o Congresso da UNE. E foi aí que eu fui eleito vice-presidente da União Nacional dos Estudantes. Além do caráter sonhador, o ano de 1968 revelou a força realizadora que a juventude possui quando é chamada à tarefa de enterrar o velho e trazer à luz o novo. No mundo e no Brasil, estruturas econômicas e políticas foram questionadas, valores e costumes foram negados. 68 mostrou que, para além dos movimentos de natureza reivindicatória, é no terreno da utopia e do desejo de mudar o mundo que a juventude e os movimentos juvenis têm deixado sua marca. Eu acho que 68 foi um ano, realmente é um ano que merece ser lembrado, foi um ano um pouco especial. Eu acho que ali realmente teve uma, vamos dizer assim, uma esquina comportamental, né? Você vira, você está em outra rua, em outro ambiente todo, um certo rompimento com uma série de coisas que nos pareciam envelhecidas, né? E acho que teve também uma esquina política, né?
que me vem à cabeça como me impressionou muito era o papel picado que chovia assim dos prédios enquanto ia passando o cortejo fúnebre do Edson Luiz. Quer dizer, um apoio, uma coisa impressionante. A gente gritava assim: matar um estudante podia ser seu filho. E as velhinhas lá, nem eram tão velhinhas, deviam ser bem mais jovens que eu, né? Mas a gente sentia a comoção assim. E tudo isso representava exatamente o papel dos estudantes, tanto universitário como secundarista, na resistência ao golpe militar. Esse processo se desenvolve até o ato institucional número 5, em que aí, quer dizer, há, digamos assim, um golpe dentro do golpe, em que há uma radicalização da ditadura militar e que há exatamente há uma série de medidas repressivas e passa a se utilizar a tortura e o assassinato como método de governo. Ali vieram artistas, mães, padres, intelectuais, estudantes, eram capitaneados pelos movimentos estudantis, eram mal mobilizados, mas ali ocorreram vários segmentos da sociedade e começaram a dizer: nós vamos fazer uma manifestação. E eles dizendo: vamos reprimir. Num determinado momento, ela cresceu tanto que ia ser um banho de sangue. Eles resolveram liberar, foi a passeata de 100 mil. Os principais quadros da liderança estudantil foi todo fichado, todo documentado. O Ribas, que morreu no Araguaia, estava lá, a Helenira estava lá. Nós sabíamos que o Congresso ia cair, que era uma aventura, foi o primeiro Congresso que a AP não dirige. Mas não dava para não ir. Era uma disputa muito acirrada, ele não sabia quem ia vencer aquele Congresso, não dava para não ir. O Congresso de Biúna, ele pecou também porque não havia unidade sequer para a pauta, e sequer para, quando nós nos demos conta, a responsabilidade lá é de todos, porque todos se deram conta que tinha que fazer um congresso rápido. Nós cometemos erros que levou à prisão e, felizmente, a imensa maioria foi solta, apesar de que foi fichada, mas isso também se dá um valor. A repressão tinha as informações, né? E nessa época, toda essa juventude que se afastava da universidade, se engajava num projeto político, todo ele é um projeto político de feição revolucionária, porque não existia mais espaço político, democrático, não havia possibilidade de uma participação política aberta. Então a ditadura, com isso, fechou os espaços de participação política legal. Isso criou um sentimento muito forte na juventude de resistir buscando outras formas de luta. E eram formas geralmente revolucionárias, que nessa época se discutia muito as formas de resistência armada no Brasil. Se era uma resistência urbana, no âmbito das cidades, ou resistência no campo, tendo sempre como influência duas tendências que, resumidamente, elas se caracterizavam por a tendência que se chamava de foquista e a tendência que era da guerra popular. Aprendi naquele tempo que de vez em quando você tem que derrubar uma Bastilha. De vez em quando você tem que tomar um palácio de inverno, como os bolcheviques fizeram em 1917. De vez em quando você tem que fazer um assalto ao quartel de Moncada, como o jovem Fidel Castro fez em 1953. De vez em quando você tem que fazer um levante armado, como fizeram os jovens da Revolução Americana 200 e poucos anos atrás. Essa tendência foquista partia da ideia de que se poderia fazer algumas ações audaciosas na cidade, procurando, digamos, arrecadar fundos para um movimento de resistência, por exemplo, assalto a bancos, a instituições que você pudesse ter grandes valores e capturar esses valores. Feito isso, que era uma primeira fase, se destinaria ao interior, lugares de difícil acesso, geralmente regiões montanhosas, e ali criava uma espécie de um núcleo que se
chamava de teoria do foco, o foco irradiava a resistência, o processo de uma luta mais ampla. A outra linha, que se baseava muito na concepção da Revolução Chinesa, era de que essas pessoas deveriam ir para o campo, se integrar com o povo do interior, né? A partir de um certo momento em que você achava que a coisa já estaria madura nessa relação e nessa fusão entre esses combatentes, né, que se identificavam com o povo local e o próprio povo local, se iniciaria uma ação mais radical. E, aliás, as armas se buscaria exatamente na própria ação armada, retirando a arma do inimigo, que era a visão da guerra popular, digamos assim. A ditadura intensifica-se com a edição do Ato Institucional número 5, o AI-5, que decreta de vez a supressão das garantias individuais, põe fim ao secular direito ao habeas corpus, banaliza as prisões sem qualquer ordem judicial, as torturas e as mortes nas cadeias. O Estado de Direito dá lugar ao Estado de Terror. Nas universidades, as perseguições se deram com a introdução do Decreto 477, que afastava professores e estudantes das escolas públicas e privadas. Apesar da dura repressão, a juventude ousou resistir. O movimento estudantil continua com seus fóruns de decisão e ações armadas passam a ser realizadas. Que foi um congresso representativo naquelas condições históricas sociais concretas, né? E é importante registrar o caráter unitário, mesmo naquelas condições de repressão aguda, de impossibilidade de um contato amplo com os estudantes, mesmo assim, o clima nunca foi de cisão e de racha de identidade. Naquelas condições históricas sociais concretas, o 30º e o 31º Congresso foram as únicas maneiras, os únicos meios que permitiram a expressão da vontade democrática dos estudantes e permitiram a continuidade da resistência do movimento estudantil ao regime militar. Depois do Congresso de Iuna, veio uma repressão de um nível... E ainda assim mesmo a UNE elegeu uma direção, através dos congressinhos, tudo clandestino. E essa direção durou muito pouco, né? Porque a repressão inviabilizou porque começou a tortura, assassinato político, desaparecimento, começaram a invadir as universidades, expulsar os estudantes, né? Fechar os cursos, aí mudou o caráter da repressão. Era uma organização juvenil ampla, aparecia como uma juventude que não era a juventude do Partido Comunista do Brasil, apesar de ser dirigida por membros do Partido Comunista do Brasil, né? Por isso que ela passou a ter uma influência ampla entre os estudantes. As áreas eram muitas. Nós tínhamos núcleos em faculdades, núcleos em colégios, muitos núcleos na área secundarista e em faculdades, muitos núcleos. A UJP era uma organização de jovens que era mais ampla do que o partido. Era uma organização para trazer a juventude para, enfim, lutar contra a ditadura militar, lutar contra aquele regime de exceção. E eu entro na UJP ali no meado de 73, e como eu era uma jovem comerciária trabalhadora, a minha atuação ficou muito restrita a uma ação ali naquela região de Nova Iguaçu, ali muito restrita a organizar os jovens, buscar a conscientização, voltado já para
a luta por melhores condições de vida nos bairros. Era muito comum, uma coisa interessante no Rio, uma coisa assim que marcou muito nesse período, o pincel atômico, né, o pincel atômico, a gente saía nos ônibus ou no banheiro, a gente fazia um triângulo, né, que era o símbolo da ortografia, na em cima, no J, e cada verso do triângulo. Né? E abaixo a ditadura militar, viva a guerrilha de Marabá, né? Viva 50 anos da Semana de Arte Moderna. A guerrilha, como eu dizia, o contingente é um contingente juvenil, né? Porque o impacto sobre a juventude na luta contra a ditadura militar foi muito forte. Então, todas essas organizações que tinham no seu programa a resistência armada era constituída de jovens, né? E pessoas bem jovens, estudantes universitários, secundaristas e alguns já formados, alguns profissionais liberais desse período, digamos assim. Então a guerrilha no Araguaia é isso, a expressão disso. Né? Alguns médicos, alguns engenheiros, psicólogos, que foram, digamos assim, já saíram da universidade nesse período de resistência. Agora, a grande maioria era estudante. Então, a resistência armada do Araguaia, que foi a resistência mais importante, porque aqui durou mais tempo, aqui enfrentou o regime militar durante praticamente 3 anos, enfrentou 3 grandes campanhas de cerca e aniquilamento. Então foi a resistência mais destacada. E o mais importante, contou com amplo apoio local, exatamente produto dessa vivência dessas pessoas que foram para essa região chamada do Bico Papagaio, que está entre o Pará e nessa época o estado de Goiás, hoje Tocantins, em que essas pessoas então se identificaram com o povo da região, e o povo da região, uma parte participou diretamente da guerrilha e outros como simpatizantes, aderentes à guerrilha, etc. Na primeira metade da década de 1970, a ditadura desmantela toda a sua oposição armada, bem como as lideranças do movimento de massas. Inviabiliza a atuação da União da Juventude Patriótica, a UJP. Faz 3 ataques à guerrilha do Araguaia, sendo que o último aniquila a experiência e, de forma deliberada, extermina quadros do Comitê Central do Partido Comunista do Brasil no episódio da Chacina da Lapa. Vale o que será, mas vale o que será, e o que foi feito é preciso conhecer para melhor prosseguir. Falo assim sem tristeza, falo por acreditar que é cobrando o que fomos que nós iremos crescer. Outros outubros virão, outras manhãs plenas de sol e de Com a perda de apoio da classe média, a ditadura militar lança o bordão, abertura lenta e gradual. A resistência começa a se apresentar nas ruas e no parlamento,
a onda democrática cresce na forma de clamor pela anistia, por melhores condições de vida e, fundamentalmente, por liberdade de expressão e de organização. Café não costuma falhar. Andar com fé eu vou, café não costuma falhar. Andar com fé eu vou, café não costuma falhar. Todo mundo sentia a repressão. Nós não podíamos ouvir no disco de Chico Buarque. Eu lembro que nós ouvíamos dentro do diretório acadêmico com a porta fechada, porque algumas músicas eram proibidas, né? Ou a própria figura do Chico Buarque não era bem vista, Geraldo Vandré nem se fala. Então, nesse ambiente de repressão, a luta democrática, a luta pela liberdade tinha um apoio muito grande. Então, tinha uma grande participação. Café não costuma falhar. Andar com fé eu vou, café não costuma falhar. Olá, andar com fé eu vou, café não costuma falhar. Naqueles anos finais da década de 70, o Brasil viu florescer as lutas populares e da juventude. Os estudantes tomam as ruas com manifestações em defesa da anistia ampla, geral e irrestrita, por um Estado democrático e pela Constituinte soberana. E iniciam a reconstrução de suas entidades, a União Nacional dos Estudantes e a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas. Os movimentos juvenis começam a pipocar e a Organização da Juventude Democrática Progressista, a JUDEPRO, foi a expressão disso. Se desencadeia um movimento para criar os centros acadêmicos por curso e também para criar o DCE da Universidade Federal de Goiás. Então, e tudo isso conectado com aquele movimento nacional que viria a culminar com o Congresso de Salvador de reconstrução da União Nacional dos Estudantes. Primeiro Congresso de Reconstrução da UNE, nós participamos com uma grande delegação lá do estado de Alagoas, numa composição ampla também, todo esse pessoal estava representado, militante mesmo, tinha muito pouca gente, todo mundo ia mais ali, sob a nossa liderança, por uma questão de confiança, de solidariedade, de convicção democrática. Mas eu acho que qualquer jovem que participa no Congresso da UNE, aquilo vai marcar a vida dele. E acho que a reorganização da UNE, o fato do movimento estudantil romper a proibição, o veto, a reorganização da vida democrática, foi uma coisa decisiva. Foi a primeira entidade que, à margem da repressão, do enquadramento oficial, porque tudo mais era oficial, o diretório acadêmico era oficial, o sindicato era oficial, dentro da estrutura prevista pelo governo. Acho que foi um sinal, uma senha para que todas as entidades procurassem se reorganizar. Eu acho assim que o ano de 1979, por causa da reorganização da UNE, por causa da anistia, não foi o primeiro ano de retomada do movimento estudantil, do movimento operário, mas não coincidiu com os primeiros passos desse movimento tudo. Eu acho que é também um ano importante. A gente é também o último ano do governo do general Geisel, e a partir daí você vive um período que é o período do crepúsculo da ditadura, né? É muito diferente do período de 65 e é bem diferente também do período, muito diferente do período do Ato 5 e bastante diferente também do período pré-Ato 5, né? É o ano de um governo que vai cedendo terreno, recuando numa nítida defensiva política, perdendo eleições e perdendo condições perdendo apoio da mídia, perdendo apoio da opinião pública. Era um momento de muita... Era uma circunstância histórica que nos empurrava a saber do passado recente, de como se deu
era questão de lutar pela anistia, era questão de no aeroporto receber os barbudos, quer dizer, os anistiados, aquela gente que saía dos cárceres ou voltava do exílio. Então, o papo na comissão de mobilização, ó, essa greve vai ter que parar no piquete, entendeu? Aí, em 79, já foi no piquetão mesmo. Aí organizamos a comissão, decidiu no campo da Vila Euclides. Aí as assembleias eram massivas, entendeu? Massiva, 80 mil, 100 mil no campo da Vila Euclides. Vamos parar, aí fomos para a Volks, parar a Volks. Chegava o chefe com o carro lá, peãozada, pegava o carro quase que na mão, virava o carro e volta. Quem manda aqui somos nós. Foi assim a moralização em 79. Como nós enfrentamos a ditadura, essa vinculação da luta econômica com a luta política foi muito fácil, até por parte da luta sindical, entendeu? E que começou a se criar, que nós chamamos aí um novo sindicalismo. Em 81, houve a primeira conferência das classes trabalhadoras. Houve um processo todo para chegar nessa primeira conferência das classes trabalhadoras, que reuniu todo o movimento sindical e tiraram uma plataforma política pela Constituinte, anistia, liberdade de imprensa, liberdade sindical contra as intervenções e por uma central única dos trabalhadores. Olha, eu diria que são realidades diferentes. Então você querer comparar realidades diferentes, momentos diferentes, eu acho que é difícil. Eu diria que tem um primeiro problema que está relacionado com a própria estrutura da sociedade brasileira, o processo, digamos assim, de diferenciação de classe, diferenciação social, não é? E que naquela época você tinha uma classe operária muito pequena, não tinha organizações centrais sindicais, o movimento sindical rural estava recém-iniciando o seu processo de organização, portanto, o movimento estudantil, que tinha uma organização que vinha desde 38, a UNE, desde 37, né? Então a UNE jogava naquele momento um papel, digamos assim, em certo sentido, de liderança, puxava o movimento social. Hoje eu acho que havia uma certa fetichização, né? Que a gente tomava aquilo como, assim, se achar que tem que pegar em armas e tudo pela revolução e contra a ditadura, então é do bem. Se não achar, é do mal. Eu acho que hoje que talvez houvesse uma certa simplificação no raciocínio que nós fazíamos. Agora, ao mesmo tempo, tenho estudado história, não posso deixar de enxergar que o bicho-homem continua sendo, às vezes, obrigado a pegar em armas por causas que são causas que merecem que se lute com elas, por elas, inclusive de armas na mão. A maioria dos heróis desse planeta é composta por heróis e heroínas armadas. O Marcuse não conheceu o Brasil. Esse protagonismo... Bom, eu discordo dele, quer dizer, reverencio, admiro muito o Marcuse, acho que ele foi muito importante nesses anos 60. Ele lançou uma tese, ele precisava dar substância a essa tese, né, de que a juventude substituiria a classe operária como motor da história, né, seriam os estudantes, não seria mais o proletariado. Era a tese que ele defendia naqueles anos 60, o que ajudou a semear o movimento 68. Como ela se apresentou na luta contra a ditadura, ela se apresentou na luta das diretas, ela se apresentou na luta do Fora Collor, ela se apresentou nas lutas para eleger Lula, todas, na Frente Brasil Popular, etc. e tal. Eu acho que em todo momento da vida do Brasil e da luta dos povos, a juventude vai estar presente, disputada pelas forças políticas em luta. Eu penso assim, que cada geração vai ter que ir buscando, fazendo as suas experiências e, enfim, tentando trilhar esse caminho aí
dessa busca desse mundo melhor, dessa sociedade justa, que é isso que a gente quer, eu acho. A juventude tem escrito capítulos importantes da história da luta do povo brasileiro. Sempre sensíveis às grandes questões nacionais, os jovens têm sido atores destacados dos processos de mudança. Contra a ditadura não foi diferente. Negaram à juventude o direito a se organizar, se expressar, se manifestar. Impunham uma sociedade desigual e dependente, muito distante dos sonhos da juventude. A resposta foi nada menos que muita resistência nas ruas e com armas nas mãos. A juventude brasileira mostrou sua força, levantou bandeiras e defendeu que as transformações radicais dependem de milhões. É construção de todo o povo brasileiro. Felicidade, e quem não quer o coração batendo sem qualquer dificuldade, e quem não quer o carnaval pela vida o tempo inteiro. É claro que eu quero tudo isso e muito mais, porque eu sou brasileiro. É claro que eu quero tudo isso e muito mais, porque eu sou brasileiro. Brasileiro, bratuqueiro, bragulheiro, baderneiro, bandoleiro, sou o que você quiser, mas quero tudo aquilo que eu tenho de direito, é o direito de qualquer ser. Mas quero tudo aquilo que eu tenho de direito, é o direito de qualquer ser. E quem não quer alegria, e quem não quer felicidade, e quem não quer o coração bater